Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast com o oferecimento da Elo Forte Investimentos. A Elo Forte é uma assessoria que trabalha em cima da plataforma XP, como tantas outras, porém, para mim, eles têm um grande diferencial. Todos os assessores são altamente experientes no mercado financeiro. Eles vêm de muitos anos de bancos muito fortes, eles têm uma expertise muito interessante. Eu mesma confio muito na Elisângela Azevedo, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 15 anos e é extremamente séria na parte de indicação e de aconselhamento. Então, se alguém estiver precisando fazer um contato, mesmo sem compromisso, entre em contato com eles. Aqui no QR Code, vocês podem entrar no site e fazer um contato para eles orientarem vocês em relação ao investimento. E eu tenho um enorme prazer de receber hoje no Mericast o Dr. Davi Guzmão. O Davi Guzmão é um grande amigo hoje, né? Já foi meu cliente e é um ortopedista. Então, a faculdade dele foi a PUC do Rio Grande do Sul, depois fez uma especialização em Bolonha, na Itália, em Exeter, na Inglaterra, é membro de diversas sociedades nacionais e internacionais, é membro honorário da Sociedade Colombiana de Cirurgia do Quadril, e tudo isso é uma coisa que eu vejo muitos médicos e médicos bons normalmente têm esse tipo de currículo. Mas ele tem uma coisa que a maioria não tem. Ele tem 350 mil seguidores no YouTube, mais de 350 mil, e mais de 150 mil seguidores no Instagram. E por ser um exemplo de médico e por ser um exemplo de influenciador na área da medicina, eu tenho o maior prazer de te ter aqui, Davi. É um prazer fazer parte desse teu projeto, Mary, que está sensacional. E assistir essa mudança de mentalidade que está acontecendo para muitas pessoas, que quando a gente começa isso, a gente sempre leva muita paulada no início, né? Mas no conceito de se tu tá na ponta de uma lança, tu vai se chocar primeiro com algumas barreiras, isso é normal, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E esse jogo começou lá atrás, né? E daí eu queria conversar contigo para a gente pontuar, para quem não te conhece, como é que te tornou médico, mas assim, um breve resumo do que te fez chegar até aqui, porque tu vem de uma família de médicos, teu avô era médico, teu pai é médico. Conta um pouquinho essa trajetória de início de carreira, de dificuldades, para a gente ir contando, né? Eu acho que em termos de carreira, assim, eu tive muito mais facilidades do que dificuldades do ponto de vista da carreira médica em si, né? Então, quem me conhece só da internet, algum outro colega, ou às vezes paciente, pode achar que eu sou um aventureiro que está na internet falando, né? Mas, na verdade, assim, venho de uma família que dos dois lados são de médicos. O meu avô, por parte de mãe, fundou a primeira indústria de aparelhos anestésicos do Brasil, que era a Narcosul, fundou a Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul também. E meu avô, por parte de pai, ortopedista, Davi Guzmão, que foi presidente do Grêmio. Depois meu pai seguiu a ortopedia e eu, naturalmente, segui esse caminho também. Não tinha muita escolha. Não tinha. Eu costumo dizer o seguinte, eu poderia escolher qualquer coisa. Coluna, joelho, quadril, ombro, né? Tudo dentro da área ortopédica. Então foi um caminho muito natural. Eu entrei na faculdade de medicina muito focado no que eu queria fazer, porque eu já gostava daquilo. O assunto na família era coisas de parafuso, haste, placa. Essa era a conversa que tinha. Então eu já venho dessa tradição familiar e tive facilidades, como eu disse, por ter essa tradição, né? Então, eu acompanhava as cirurgias. Meu pai, minha primeira cirurgia foi com 9 anos de idade. Me lembro que foi uma haste, uma fratura de tíbia, a enfermeira desmaiou na sala. E tu não? Eu estava lá olhando aquilo, fascinado. Eu acompanhei meu primeiro congresso internacional de ortopedia. Eu não estava na faculdade ainda, eu estava no colégio, no meu primeiro congresso que eu comecei. Então, eu fui como intérprete do pai. O congresso americano, para quem conhece, né?
todos os congressos americanos são parques de diversões, são os maiores Gigantescos. congressos gigantescos. Durante a faculdade, tive a oportunidade de fazer estágios em vários locais, sendo que o 5º ano eu fiz em Miami, o penúltimo ano de medicina eu fiz em Miami, que é uma experiência sensacional também. E depois da especialização, eu fui para Bolonha, na Itália, fui para a Inglaterra, em Oxford, e na Inglaterra, em Exeter, que é uma cidadezinha no sul da Inglaterra também muito especializada. E diversos cursos e congressos em outras áreas também, né? Também tive a sorte de estar no lugar certo e na hora certa de trazer a videoortoscopia para o Brasil com mais outros 3 colegas. Né? Então, isso aí também foi uma oportunidade muito boa. Então, eu acho que, do ponto de vista, assim, de medicina, de carreira médica puramente, eu tive muita facilidade em função desse aspecto familiar todo. Né? Mas daí, lá pelas tantas, a medicina vem evoluindo, né? E a gente chegou num momento que nós chegamos na comunicação digital. E daí foi uma época que eu acho que foi quando a gente se conheceu, Uhum. que tinha alguma coisa que te incomodava, e a gente não sabia muito bem o quê. Eu também estava começando na época, né? E eu notava muito assim, tu queria fazer alguma coisa diferente e não sabia o que fazer. E a gente tinha muito medo da exposição do médico nas redes sociais, no YouTube, por uma simples fato de que ninguém fazia, né? E parecia que era uma coisa picaretoide, porque tu lembra que antigamente, nossos pais, meu pai é dentista, só podia ter um cartão de visita em preto e branco, com o nome, o endereço e o registro. A propaganda deles era mais ou menos essa. E daqui a pouco a gente chega num momento completamente diferente. Me conta como foi. Na época que a gente conversou, eu sempre gostei dessa questão de informática, né? Os primeiros computadores que eu montei, eu ia com meu pai garimpar peças do computador no Paraguai, comprar, e a gente montava os computadores da clínica. Então, eu sempre gostei dessa parte de tecnologia. E eu já tinha um site que eu mesmo montava. Eu tentei fazer com que outras pessoas montassem, mas cada coisa que eu queria modificar tinha que ficar pedindo permissão para a empresa, né? Então, eu resolvi eu montar mesmo, e eu mesmo montava meu site e alimentava. Naquela época não tinha, digamos assim, a única rede social que tinha, eu acho que quando a gente conversou, tinha mais, era Orkut, e YouTube, se é que dá para chamar de uma rede social, né? Então, naquele momento ali, era uma coisa que, por consumir conteúdos de áreas de interesse, não especificamente área médica, mas de hobbies, né? Queria descobrir o que a gente fazia quando queria descobrir alguma coisa, né? Tu ia lá, tentava pesquisar no Google, Na tentava internet. pesquisar no YouTube. E eu gostava muito de consumir aquele conteúdo, então eu tinha vontade de produzir conteúdo da mesma maneira como eu consumia. E eu fiz algumas coisas no início de uma forma mais tímida, e alguns conteúdos que eu fiz mais ousado, que foi uma vez que eu fiz um vídeo em 3 línguas diferentes, eu falando em português, inglês e espanhol. Aí eu tive um backlash, assim, de alguns, digamos assim, chefes de serviço, que me xingou, disse que era um absurdo e tal. E aquilo me travou um pouco durante um tempo, né? Claro que hoje eu me arrependo de ter travado naquele momento, mas aquilo me atrasou 2 anos de produzir conteúdo com uma frequência maior. E foi engraçado porque eu botei aquele conteúdo e no dia seguinte o hospital veio falar comigo. Nossa, que maravilha! Que legal! Mas os chefes de serviço. Mas o chefe veio brigar Que comigo. absurdo. Né? Isso que era meu amigo até. Então, eu demorei acho que muito tempo para digerir isso, porque até naquela época acho que o entendimento disso, todo mundo estava tateando, né? Qual é o papel de um assunto sério dentro de esse novo formato de mídia. Mas na minha cabeça aquilo era simplesmente o seguinte: assim como tem rádio,
TV, uma fita cassete, um vinil, um CD, tem a internet. É só um meio Uhum. diferente, né? Nada mais do que isso. E aí depois, a gente conversando, desenvolvendo essa ideia, chega um momento que eu acho que a maturidade, né, de todos nós, chega um momento que começa a se importar menos do que os outros pensam de ti. Não tem como agradar todo mundo. E essa ficha vai caindo. E às vezes tu tem alguma coisa dentro que tu quer botar pra fora, que tu quer falar pras outras pessoas. Eu sempre gostei de ensinar coisas, de É passar mais adiante, né? forte, né, Davi? Eu acho que a gente sente uma coisa mais forte do que a crítica. Se, meu Deus, eu tenho obrigação de falar. Exato. Então, assim, bom, o que me motivou começar no YouTube foi o que aconteceu, foi o seguinte, eu recém tinha voltado da Inglaterra, recém que eu digo alguns anos, tinha voltado da Inglaterra, tava com aquele gasto todo. Pô, eu fui aprender com quem inventou a prótese, o maior sucesso no mundo. Ele estava vivo, o inventor da prótese. Eu tive aula diretamente com quem inventou, o engenheiro e o médico que inventou. E aí eu chego aqui, passa alguns tempos, escândalo da máfia das próteses. Me lembro disso. E aí o que acontecia? Cada vez que eu falava na palavra que o senhor precisa fazer uma cirurgia, tem que fazer uma prótese, eu sentia na cabeça do paciente como se estivesse tocando uma sirene. Nossa, prótese, máfia das próteses. Uhum. E aí eu cheguei em casa um dia indignado, reclamando com isso. Poxa, não dá para falar a palavra prótese, porque a primeira coisa que vem na cabeça do paciente é a máfia das próteses. Pô, eu tô usando o melhor implante que tem do mundo, que foi o maior implante com o melhor desempenho, inquestionável a qualidade desse implante, né? Poxa, e aí eu sofro consequência de alguns maus elementos que tem em todas as áreas e na medicina também tem. Todas as profissões vai ter. E aí, eu reclamando disso e minha esposa diz, por que não grava o vídeo e explica isso que tu tá me explicando aqui? Aí eu, ótima ideia. Fui botando em prática aquilo e eu fiz um vídeo longo de 3 partes. 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3. Que foi tendo visualização, foi crescendo, fui empolgado, bem técnico, muito técnico. Imagina, o total soma 45 minutos de explicação por que os E implantes... assistiram, porque era muito Muitos. interessante. E aí, teve uma vez que eu encontrei com o médico que me recebeu na Inglaterra, Mr. Gui, e mostrei para ele, Mr. Gui, deixa eu te mostrar uma coisa. Ainda estava começando isso, era uma coisa que não tinha conteúdo médico na internet. Olha só isso aqui. E era meio uma festa de um encerramento de um congresso, uma festa no meio do congresso. E aí, o som estava meio alto, ele olhou assim, aí eu comecei a querer explicar para ele o que eu estava falando, ele falou assim, não, eu sei do que tu tá falando pelos gráficos que tu tá mostrando, porque eu estava mostrando gráficos dos estudos do implante que ele trabalhava. Eu sei do que tu tá falando porque eu entendo os gráficos. Mas o que é esse número aqui embaixo? Que número? Tá aqui 150 mil, o que é esse número? Aí eu falei, Tu não tinha te dado conta? eu tinha. Aham. Mas para mim era normal. Eu falei, não, isso é o número de pessoas que já assistiram. Ele, o quê? 150 mil pessoas ficaram assistindo tu mostrar esses gráficos aqui? Isso aqui é uma maravilha. E eu fiquei muito feliz porque deu uma validação muito grande daquilo que eu estava fazendo, que é basicamente a minha filosofia, assim, aquilo que eu me sinto à vontade para falar para o paciente sobre a doença, sobre como é que funciona a recuperação e tal, é aquilo que eu tento falar numa escala maior. Só que quando tu fala no consultório, tu fala de maneira individualizada para aquele paciente. E quando tu fala no meio digital, tu fala de uma maneira generalizada que possa servir para as pessoas que se encaixam dentro daquela Para doença. maior fatia Para a maior fatia possível. possível, Né? claro. Então, aquilo foi validando que esse era um pensamento correto. Mas fora da caixa, né? Fora da caixa, que ainda ia levar muita porrada. Sim, Tá. porque eu lembro que quando a gente estava trabalhando juntos e que tu entrou, eu trabalhava com outros clientes também. E todo mundo te criticava.
E hoje, todo mundo ou está tentando fazer a mesma coisa, ou está iniciando, ou se arrependeu porque não fez. Tem pessoas que, por cabeça dura, não quiseram fazer, mas estão arrependidas. Porque aquilo que a gente conversava na época, e agora antes de entrar no ar, a gente estava falando o seguinte: na minha opinião, o médico que tem a competência boa, como vocês têm, como a maioria tem, que tem conhecimento, que podem ajudar as pessoas, tem obrigação de transmitir isso para o maior número de pessoas. E a internet é o grande veículo para isso. É um trabalho social. Porque, senão, os ruins ocupam esse espaço. E é o que está acontecendo hoje. Hoje tem pessoas que estão mal saindo de faculdades ruins, que montam um grande plano de marketing, contratam uma super agência e, às vezes, aparecem ser melhores do que aquele médico muito mais bem preparado. A gente teve uma mudança social muito grande e que ninguém está preparado para essas grandes mudanças. Imagina o impacto que teve quando a primeira impressora foi feita, a impressora de livro foi criada, e o impacto de tu distribuir o conhecimento numa escala grande. Aí depois o impacto de outras grandes mídias, de rádio, de TV. A internet está causando esse impacto também, e tem pessoas que se revoltam com a mudança. Mas a única constante que a gente tem na vida é a mudança, vai sempre mudar. Tem coisas que eu não gostaria que mudasse tão rápido. O Covid e a pandemia acelerou essa mudança digital de uma forma muito rápida. Isso, para mim, foi horrível. Facilitou pelo fato de ter menos crítica, mas fez as pessoas enxergarem que esse era um caminho importante de ser feito. Né? Então, assim, a gente tem que se adaptar às mudanças. A mesma coisa aconteceu quando entrou a videoortoscopia em todas as áreas da cirurgia, né? Ortopédica. Eu estava na residência quando colegas meus, ele era meu R2, eu era R1, ele dizia assim: meu joelho nunca que vão meter um artroscópio, eu quero um lanho, eu quero que abra bastante. Hoje um dia é um excelente... cirurgia, a mesma coisa. A mesma coisa em todas as áreas, né? E quando eu vim com a cirurgia de vídeo de quadril, a mesma coisa. Isso aí não serve para nada, não consegue fazer. A mesma ladainha. É impressionante como as pessoas não conseguem observar, olhando para trás, o que aconteceu quando as tecnologias entraram. Agora a robótica está entrando com tudo, né? Tudo. Em todas as áreas está entrando. E a inteligência artificial também. E a inteligência artificial. Então, o que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer. Os médicos que não gostam da ideia da robótica vão falar mal. Eu faço da mesma maneira. Sempre deu certo, eu sempre fiz assim. Então, começa sempre com essa resistência. E isso vai entrar com tudo e não tem como frear. Não, e aí é que tá, né, Davi? Quando a gente tem essa mentalidade limitada, tu não dá chance pro teu próprio crescimento. Exato. Então, tu fica em cima de uma crença limitante, sabe? Que te limita a crescer, a enxergar outros mundos, sabe? E depois tu fica te defendendo, em vez de enxergar o teu problema, tu culpa o outro, né? Sim, é muito fácil criticar o outro, né? O outro é exibido, o outro tá aí se projetando, o outro isso, aquilo. E, gente, não precisa ser assim. Eu vejo, para começar nessas... em coisas novas, né? A gente tem que ter uma certa resiliência e tem que ter uma casca um pouco mais grossa para aguentar uma pessoa te xingar e tentar te menosprezar na tua cara, né? E tu aguentar aquilo e seguir tendo o ânimo de fazer, né? Mas quando eu virei a chave de ter a certeza que esse era o caminho, cada vez que eu ouvia crítica, eu pensava assim, que bom, é mais um que vai ter dificuldade de fazer. Porque ele está se programando para não fazer. Claro. Né? E teve amigos muito próximos que me pediram ajuda, mesmo depois de ter criticado, que eu ajudei. Né? Ajudei dentro de todos os caminhos. Ó,
faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E não é uma coisa fácil de fazer, porque exige um comprometimento muito grande. Eu tenho certeza que tu sabe disso, porque como tu tem esse programa agora aqui, né, que te exige uma frequência, não é fácil. Não. Porque às vezes tu monta um schedule, aí o pessoal desmarca, ou então o pessoal não quer Já aconteceu de vir. faltar luz, eu ter que cancelar, porque caiu um temporal. Não, Assim, ó, a constância é o primeiro segredo, eu acho que se a gente for falar É. de presença digital, É. é disciplina e constância. É. A outra é que, e isso é uma coisa que eu digo para muitos médicos, na medicina, vocês são treinados para não errar. E é bom que não erre, porque um cirurgião errar, tu compromete a vida de uma pessoa. Mas no marketing, dá para errar. Então, é melhor feito do que não feito, tá? Só que, de preferência, nunca mal feito, né? A gente tem que tentar fazer as coisas para que fiquem muito boas, tá? Mas não se criticar tanto se não ficou bom, porque no início a gente erra mesmo, sabe? No início, ai, o vídeo fica feio, a gente gagueja, sabe? A gente não sabe qual... Só que a gente vai evoluindo, né? E eu me lembro muito uma vez que a gente estava conversando, o Whindersson Nunes estava começando também. Estava começando. E uma vez a gente assistiu um vídeo dele no YouTube que ele tinha uma cortina horrorosa atrás. Não, ele gravava com aquela câmerazinha de ação GoPro, um lugar horrível, num muquifo. E ele era horrível. Mas ele super talentoso na Exato. comédia desde o início. E tava começando a explodir. Sabe? Então, assim, ó, começa do jeito que der. E vai evoluindo no caminho. O problema é que eu acho que o ser humano gosta muito de ver o resultado final. Especificamente sobre o médico, eu noto que isso aconteceu comigo também. A pessoa quer fazer um conteúdo à prova de crítica de seus pares. Aham. E aí, um amigo que me pediu ajuda, eu falei, cara, tu tem que falar as coisas do dia a dia. Quando é que tira os pontos, quanto tempo usa muleta, quanto tempo volta a trabalhar. E aí ele, mas Guzmão, eu me estresso muito porque eu faço revisão de vários artigos antes de gravar o vídeo. Vem cá, tu precisa fazer revisão de artigo para dizer quando tira ponto? Não, mas é que daí eu tô falando de lesões do cântaro pós-lateral. Eu assim, não é. Esse vídeo não é para tu falar em congresso, tu tem que ajudar coisas mais básicas. Tu tem que começar respondendo a dúvida mais básica do público que te pergunta no consultório. E daí tu realmente está ajudando. Exato. Porque tu não é voltado para o teu par. Tu tem que falar para o teu colega, tu tem que falar para o teu paciente. Quando a pessoa se dá conta de que ela está doando a informação, uma informação boa, confiável para o paciente, eu vejo que cai a ficha e diz, bom, então tá. Porque, para mim, leiga, saber como tu vai tirar o ponto é muito importante. Para os teus colegas não tem significado algum, porque é uma coisa que vocês fazem desde a época da faculdade, mas para o leigo é importante. Saber se vai poder caminhar, se vai precisar usar muleta, se não vai, é muito importante. Faz uma diferença muito grande. E nesse caminho, assim, mais recentemente, aconteceu duas coisas que me deixaram contentes, assim. Uma delas, um colega lá de São Paulo, que eu gosto bastante, falou assim, Guzmão, quando o paciente chega e comenta que assiste teus vídeos, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que é um conteúdo bom ali que tu passou para ele, então já tá meio caminho andado das explicações. Isso deve ser super gratificante. Eu fiquei muito contente com isso. E depois aconteceu esse ano, que eu fiquei contente também, que um concorrente direto me falou a mesma coisa. Quando o paciente diz que assistiu os teus vídeos, eu fico mais tranquilo que a explicação já está feita. Um concorrente direto. Então, nota a evolução de um concorrente direto, em vez de ficar com ciúmes e brabo, que citou meu nome, não, ele ficou contente, porque o paciente recebeu orientações boas. Exato. Tá? E para mim tá tudo bem, né? Pô, é sensacional. Então, assim, mostra que o caminho... Mas isso aí é a evolução, né, de um profissional.
poder enxergar isso, exatamente. sabe? Eu acho que isso é uma evolução pessoal. Tem um ego profissional. grande em medicina, né, Mary? É. E aí a pessoa passar pelo cima do ego e falar isso, sendo concorrente direto, é uma coisa assim que eu admirei bastante. É. Né? E isso é uma coisa, sabe, que precisa ser mudado na cabeça de muitos médicos. Essa coisa de... É assim, ó, é não parecer incompetente, se preocupar, assim, ai, vão me achar picareta, vão achar que eu tô querendo me exibir. Eu acho que exibição tá em tirar foto com a bolsa Chanel atrás na frente da Torre Eiffel. Na minha opinião, isso não é um conteúdo relevante para o público desse médico, dessa médica. Tá? Agora, ela estar num congresso em Paris, e desse congresso divulgar tudo que tem de novo na especialidade, ajudar com conteúdos relevantes, maravilhoso. Então, tem maneiras e maneiras de tu fazer esse marketing, tá? E daí eu falo muito essa questão assim, né, a carreira médica, né? Daí eles me perguntam assim, ó, como é que a gente começa? E tem uma pergunta, né? A gente abriu as perguntas ali no Instagram. No Instagram. E tem algumas pessoas que perguntaram assim, ó, como é que começa uma presença digital? Tá? Daí eu queria que tu me dissesse, se tu tivesse hoje que dizer para um colega, como começar uma presença digital de forma boa, o que tu diria para quem está começando? Eu diria o seguinte, assumir um compromisso mínimo, pequeno, que tu consiga cumprir. Isso eu falei para todos que vieram me pedir ajuda. No início, às vezes, a pessoa está empolgada, porque ela olha uma outra pessoa fazendo, como eu faço há muitos anos, vários conteúdos por semana, e ela olha e almeja, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer que nem tu está fazendo. Aí eu costumo dizer o seguinte, olha, começa pequeno, começa menor, porque isso é mais difícil do que parece. Qual é o comprometimento mínimo que existe? Nossa vida é dividida em semanas. Tá? Então a gente tem lá episódios de séries, né? Sai toda semana, quarta-feira, sai toda sexta, sai toda... Qual que é a frequência do teu programa? A cada 15 dias, toda quarta às 19 horas. Tá. A cada 15 dias. Cada 15 dias. Então, acho que tem que ir para semanal. Eu também acho. Porque a vida por semana... Que vem. Então, assim, tenho aula de tênis uma vez por semana. Tenho inglês 2 vezes por semana. Faço academia 3 vezes por semana. É tudo por semana. Então, tem que assumir o compromisso mínimo semanal possível. Então, eu digo o seguinte, tu tem que ter, no mínimo, um vídeo uma vez por semana e não importa o tempo. Mas será que eu faço 5 minutos, 6 minutos? Não sei, porque a agência de marketing disse que eu tenho que falar em 1 minuto. Não, tu tem que falar no teu período mais confortável. Para passar da melhor forma possível a mensagem. Da tua forma. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, tá? Vou citar o nome dele aqui, porque eu só tenho coisas boas para falar dele. Marcos Ziegler, tá? Ele tem um comportamento diferente do que eu tenho na minha comunicação. Minha comunicação, em geral, é uns 15 minutos, os meus conteúdos, tá? Os Ziegler, os conteúdos dele são de 3 a 6 minutos. Tá tendo um crescimento sensacional, ótimo conteúdo, uma maneira simples, uma tradução boa da linguagem médica. Ele se sente confortável de 3 a 6. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou um pouco mais prolixo, talvez. Eu me sinto mais confortável. Mas daí é o estilo da pessoa. É o estilo. E aí é que tá uma coisa importante. A gente não pode perder a essência da gente. Cada um tem um jeito. Exato. A hora que tu quiser copiar o outro, tu já estraga tudo. E outra coisa, Mary, imagina tu vai começar uma coisa nova e tu quer te modificar e ao mesmo tempo começar uma coisa nova. É muito difícil. Então começa do teu jeito. Se tu demora... Tem um outro grande amigo, Inácio Ventura, ele demora mais que eu. Ele faz de 20 a 30. Mas o jeito dele é assim. Então, tem que começar do teu jeito, com a menor fricção possível. Então, assim, ó, a minha vida da parte digital foi eliminar a fricção. Eu gosto de tecnologia, de imagem, de luz, de microfone. Isso é um hobby. Estúdio em casa. Então, eu chego em casa, eu aperto 3 botões. Um liga as luzes, um liga a câmera e um liga o áudio.
Então, tudo se liga, mas eu demorei alguns anos para chegar nesse ponto. Quantos microfones tu comprou? Isso foi um problema grave que eu tive, tá? Porque eu botava fone de ouvido e ficava ouvindo. Não, mas eu tô ouvindo algum chiado aqui. Então, assim, eu parei de contar no 19º microfone, tá? Mas eu continuei comprando depois disso. Mas hoje em dia eu conheço bastante assim o que eu gosto de utilizar em cada situação. Então hoje em dia em casa eu uso 3 tipos, conforme o número de pessoas que tem em casa. Se eu tô sozinho, eu vou usar um tipo de microfone. Se o cachorro está em casa, as meninas estão em casa, eu vou usar outro que suprime o ruído ao redor, né, que é um microfone dinâmico. E se vai ter um vídeo que eu vou mexer demais os braços, eu uso um microfone que fica de cima, que nem aqueles de cinema que chama de shotgun. Perfeito. Pronto, eu fico feliz fazendo esse A cuidado. gente não precisa começar com tudo isso, tá? Começa com o que tiver. O que eu aconselho é começar o seguinte: o que a pessoa precisa ter é uma boa iluminação. Se tu tiver uma janela, já é suficiente. Aí depois o próximo passo vai ter que ter um microfonezinho no telefone, porque o consultório em geral tem muito eco. E muitas pessoas vão gravar conteúdo no consultório. Aí vai ter que ter um microfonezinho, que hoje em dia está todo mundo já utilizando, né? Uhum. Fico feliz por isso. Então, qual que é o primeiro passo, como tu dissesse, né? Perguntasse. Um comprometimento mínimo semanal que tu consiga manter. Então, tem que ter um mínimo semanal. E tem que ser um conteúdo que seja em vídeo. Tá? Então, assim, eu não gosto de aparecer. Então tá, supera isso. Vence. Vence isso. Vence. Sei lá, vai consultar com uma psicóloga, uma psiquiatra, não sei. Vence isso. Não, e é incrível, porque as pessoas precisam falar o que elas falam o dia inteiro no consultório. É a mesma coisa. É só repetir. Não é nada de novo. Não é, como se diz, não é rocket science, é só repete o que tu fala todos os dias. E tem uma outra coisa, né, Davi, que eu vejo assim, ó. As pessoas muitas vezes dizem que não tem tempo, mas reclamam do pagamento do convênio, porque são reféns dos convênios. Uhum. Então, se tu não tiver tempo para te dedicar ao crescimento da tua carreira, tu vai continuar dependendo dos outros. Eu não sei se tu concorda comigo. Essa é uma desculpa muito fácil para fazer, né? E é uma desculpa que todos nós usamos em algum momento, né? Porque, na verdade, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Né? Então, assim, isso é uma das coisas. Investir na tua carreira é uma das coisas mais importantes. Essa pessoa que diz que não tem tempo, ela vai em congresso, ela vai fazer especialização, ela vai ajudar um colega em alguma cirurgia quando precisa. Mas por que ela não vai investir na pessoa mais importante na vida dela, que é ela mesma? Então, tem que ter um compromisso formal. Assim como quando eu tenho um paciente marcado no consultório, ou quando eu tenho uma cirurgia marcada, nunca aconteceu de eu não ir numa cirurgia que está marcada, num paciente que está marcado no consultório. Claro. Nunca aconteceu. Porque tu não marca com esse mesmo nível de compromisso a tua criação de conteúdo, da divulgação do teu trabalho, que é o teu bem mais importante. Pô, tu investiu 6 anos em medicina, não sei mais quantos de cursinho para fazer. Especialização, no mínimo 2 a 3 anos. Somando dá 12 anos fácil. Fácil. Fácil, de 12 a 15. E aí tu não quer perder 1 hora na semana. É demais. Na semana. 1 hora na semana não é demais. Aí senta em maratona. Então, assim, as ações de cada pessoa têm que ser compatível com as ambições. Se tu tem uma ambição de ter uma carreira que cresça, as tuas ações têm que ser correspondentes a essa ambição. Agora, tem pessoas que estão contentes em ter um emprego público ou um emprego privado ou trabalhar num volume por convênio. Tem pessoas que foram talhadas para isso e elas preferem isso. E tá tudo bem, porque a gente precisa, o público precisa disso também. A gente tem público para todos. Tem público para todo mundo. Para todos. Tá? E tá tudo bem, tem pessoas que não gostam. Pô, vamos dar um exemplo aqui dentro da área médica. Existe a tendência do patologista ou do radiologista de serem pessoas mais introspectivas que não gostam tanto de falar com outras pessoas. Eles vão ficar mais sozinhos, mais numa sala. Eles não lidam diretamente tanto com o público. E é uma tendência que levou eles a esse caminho. Não estou dizendo que todos sejam assim. E a gente precisa disso. E precisa disso. Então, assim,
tem lugar para todo mundo. Agora, se tu quer ter uma carreira que tenha um crescimento, que te dê uma independência maior de um terceiro opinando como ter que trabalhar, que é um plano de saúde dizendo o que tu tem que fazer e quando, Com que material tu tem que usar? ele tá moldando, aí tu estuda lá não sei quantos anos para chegar ao plano de saúde, não, tem que usar só esse determinado implante aqui. Vem cá, mas esse implante não tem nenhum estudo e é ruim. Não, mas tem que usar só esse aqui, porque eu mando em ti, porque é eu que te pago. E aí tu tem que baixar a cabeça e fazer. Então, se tu quiser fugir disso, aí as tuas ações têm que estar alinhado com a tua ambição. Né? E daí tu precisa trabalhar de uma forma mais empreendedora a carreira. Exatamente. Não Essa tem palavra é outro muito caminho. boa. Tu vai ter que ter uma carreira com empreendedorismo junto. Então, sabe, tu tem que enxergar ela diferente. Senão tu vai ser sempre, mesmo que tu não te sinta, tu é um empregado de alguém. É um empregado. Tanto é que quando eu saí de um convênio, num convênio grande que existe aqui no Rio Grande do Sul, o número maior deles, eu liguei para lá e perguntei assim, como é que eu faço para sair do convênio e tal, não sei o quê. Tem certeza que ninguém sobrevive sem o nosso convênio? Eu tenho mais de um cliente que já passou por isso. Essa foi a dizendo frase, né? isso. Aham. E aí, sabe qual é o documento que tu assina? Não. Pedido de demissão. Como assim pedido de demissão? Chama demissão. Isso então tu é aqui não era uma cooperativa? Não, tu tem que assinar um pedido de demissão. Então, no fundo, tu é tu é um empregado deles. E é meio libertador tu sair desse sistema, assim, né? Porque é um sistema que ele não visa o teu bem-estar, nem a tua liberdade médica, e ele não visa o bem-estar nem a liberdade médica do paciente. Tá? Por mais que possa dizer que sim, mas as ações demonstram que não. Tá, e daí me conta o seguinte, e o medo de mudar? Porque se a gente for falar assim, da grande maioria dos médicos, e acredito que tenha acontecido contigo, o momento de sair de uma coisa que conhece, que é o próprio convênio médico, para um desconhecido de um atendimento privado, a percepção que todos têm e se não der certo? Eu não consigo voltar e eu quebro. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Tá. Eu tenho inúmeros clientes, desde a época do Dr. Mirandolino Mariano, que é o meu primeiro cliente, que já teve aqui. Ele me disse, Mary, me preparei. É hoje que eu encerro esse consultório aqui, agora vai ser só privado. E eu vou me preparar para, se não tiver nenhum paciente no dia, vou fazer tudo que eu não fiz na vida, que é preparar a aula, que é entrar no meu banco para ver a minha conta bancária. Eu tenho uma lista de tarefas. Porque pode acontecer de ninguém vir, né, Mary? Ele louco de medo. E eu disse, pode, doutor. Acho que não vai acontecer, mas pode. E isso, óbvio que nunca aconteceu. A agenda dele segue lotada e ele consegue agora dar um atendimento muito melhor, porque tem muito mais tempo para trabalhar o paciente. Mas muitos têm medo, sabe? Como é que tu te sentiu quando tu decidiu sair? Acho que em vários momentos da vida, não só nesse, e esse até eu acho que é um passo muito pequeno, frente a vários outros momentos que a gente enfrenta, a gente tem que dar um salto da fé. Tá? O salto da fé é tu dar um salto sem rede embaixo. E tu ter a confiança de que tu vai resolver aquele problema. Seja quando tu vai escolher a pessoa que tu vai casar, seja se tu vai decidir ter um filho, tu vai decidir a carreira. Todas essas decisões, elas são muito mais importantes que isso. Muito mais. Só que a pessoa, ela fica presa numa mentalidade, não, mas é que todo mundo faz assim. O meu preceptor, o meu chefe, ele também faz assim. Então, tu fica preso dentro de uma mentalidade achando que só tem uma maneira de fazer as coisas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade. Tem pessoas que só tomam uma decisão quando elas têm certeza que aquilo vai dar certo. Só que isso é uma ilusão, A né? gente nunca vai saber. Quer ver uma ilusão? Uma ilusão curiosa, né?
um amigo meu me falou assim, não, tu tem que fazer um concurso público, porque esse aqui vai ser o melhor emprego e tal. Em alguns anos vai ser o melhor emprego que tem e tal. E eu falei assim, olha, mas me diz uma coisa, tu confia em político? Não, cara, eu vou confiar em político. Óbvio que eu não confio em político. Tá, mas se é um emprego público, o futuro dele vai decidido por decisões políticas. E quem te garante que daqui a 5 ou 10 anos essa decisão... Então, as pessoas têm facilidade de botar a sua vida na mão de um político e ir atrás de um emprego público? Isso aí ela tem facilidade em fazer, porque esse histórico de outras pessoas fizeram e deram certo. Mas elas estão botando na mão de uma outra pessoa e que ela nem confia. Então, assim, eu confio mais em mim fazer dar certo alguma coisa, que tem todo interesse em dar certo, do que num terceiro. E aí tem uma coisa, né? Aí cabe o profissional confiar na sua formação, Exato. sabe? Confiar que o que ele faz bem feito, ajuda as pessoas, tem que planejar. Eu acho que também a gente não tem como não planejar nada, acho que o mínimo de planejamento tem Eu que acho que ter, esse planejamento é um pouco ilusório. Mas, assim, se der um conforto para a pessoa, melhor, né? sabe? Mas assim, ó, planejar no sentido assim, ó, já se preparar, por exemplo, tu tem que ter hoje o mundo ideal, né? Sabe? O médico que quer sair do convênio. Ele tem que ter uma boa presença digital. Ele tem que ser independente do antigo livrinho do convênio. Ele O tem que ele que pode ter. fazer, que é um caminho, digamos assim, relativamente, que dê um grau de segurança, é tu fazer uma redução progressiva da exposição ao convênio, né? Diminuir o número de dias que tu vai atendendo na semana e aumentando o número que tu atende pacientes particulares gradativamente. E quando tiver um ponto de equilíbrio que a pessoa se sinta confortável, ela faz aquela mudança total. Essa pode ser uma maneira de ser feito que possa dar um conforto maior. Nunca vai ter uma garantia, né? Mas ela vai demonstrar mais evidências de que isso vai funcionar ou não. Ela vai ter mais segurança, né? Vai ficar Vai, mais tranquila. provavelmente vai ficar mais tranquila. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pô, a gente passou aí por 2 cisnes negros aqui no Rio Grande do Sul, né? A pandemia E e depois depois as a enchentes enchentes. agora. 2 cisnes negros em 4 anos, pelo amor de Deus. Não, a gente Tá? Tem que foi ter casca forte, né? grossa Não, tem que para ter muito resistir casca isso grossa. aí, né? É. Eu atendo em São Paulo também. E durante esses meses, aí minha secretária, minha esposa, mas você vai continuar indo para São Paulo? Eu tenho que continuar indo para São Paulo. Tu tem Eu compromisso. tenho compromisso com pessoas de lá. Então eu ia via Santa Catarina, eu ia via, poxa, de tudo quanto é aeroporto que eu conheci, mas eu mantive meu compromisso de continuar indo atender lá, né? Então, isso é outra coisa, assim, a pessoa ter responsabilidade de manter o que ela disse que ia É que fazer. daí tem aquilo que é tão importante, que é a disciplina, né? A gente tem que ter o comprometimento. Essa palavra eu adoro, Mary. Comprometimento, tá? Botar a pele em jogo e ter comprometimento. Isso aí falta em muita gente que precisa desenvolver. Então, se tu vai assumir aquele compromisso de começar a ter uma exposição, por isso que eu digo, assume o mínimo que tu consegue. Até para não se frustrar. Para não se frustrar, exato. Porque a frustração vai te travar total, Ela vai ser pior. né? Então, assim, ó, começa pequenininho É. e aos poucos a gente vai ampliando Isso. todas as ações. Porque assim, ó, sabe que um hábito novo para ser instalado verdadeiramente, ele precisa de 91 dias. Vamos arredondar para 3 meses, né? Então eu digo o seguinte, o grande desafio são os primeiros 3 meses. Se tu vencer esses 3 meses, Tu vai conseguir. tu vai conseguir. 3 meses, poxa. Que é 3 meses, Que é uma 3 vida toda, meses. né? 1 hora por semana é 3 meses. Tu não consegue isso, pelo amor de Deus, muda de profissão então. Passou anos estudando, É. anos, abrindo mão de tanta coisa para não valorizar agora o teu momento, porque é um prêmio isso.
O teu negócio, né? Então, assim, sabe? É o poxa. teu bolso, é o teu negócio que É. vai mudar, E sabe? outra coisa que é muito importante também, né? Porque muitas pessoas têm problema de falar sobre a questão financeira, tá? Mas a sociedade inteira vai perder se um médico falir ou se ele desistir da medicina. Imagina a gente que fez faculdade pública, que nós financiamos o estudo dele Uhum. através do imposto. Se ele falir, a sociedade inteira perde, ou se ele decidir não ser mais médico. Eu tenho vários conhecidos que largaram a medicina. Então foi uma pessoa que foi investido e a pessoa desistiu. Todo mundo perde se isso acontece. Então, fazer isso é uma das maneiras que impede a pessoa de falir ou desistir da medicina. Então é um investimento que é importante para todo É mundo. importante, é Pra todo mundo. importante. E também tem uma outra questão, né, Davi? Com a quantidade de novos cursos, completamente. Teve essa pergunta também lá no. Teve, Teve essa né? pergunta também. A quantidade de novos cursos de medicina pipocando por todo o país. Muitas vezes sem uma condição técnica suficiente para realmente ensinar, que é o caso de cursos que não tem nenhum hospital para ser o apoio de uma residência, enfim. A tendência é entrar muita gente no mercado que não vai saber medicina. Sabe? Porque se tu não tem uma boa residência, se tu não tem todo o aparato que um bom curso proporciona, dificilmente tu vai ter as habilidades para uma medicina mais avançada. Esse é o grande momento que nós vivemos hoje de quem está no mercado e fez uma boa formação. Porque o momento de despontar é agora, daí vem muito dentro daquilo que tu falasse antes. Quando alguém te criticou, era menos um. Esses que estão entrando no mercado agora, Eles não vão ter bloqueio. eles não vão ter bloqueio. Mas daí a obrigação dos médicos de hoje aparecerem nas mídias, superarem todos esses bloqueios que existem para mostrar uma boa medicina, porque eles vão vir com tudo. Se eles não fizerem isso, Mary, eles vão ser varridos do mapa. Tá? Eles não têm noção do tsunami que está vindo. Porque as pessoas que entraram nessa nova onda de faculdade, elas já entraram nativos digitais. Uhum. Então, para a grande maioria delas, isso já faz parte do jogo. Não estou dizendo porque para todo mundo, tá? Porque Mas é uma grande a maioria. exposição é uma coisa humana, né? Um dos maiores medos do ser humano é falar em público, né? Uhum. Mais do que da morte. Mas muitos deles já estão entrando com isso desbloqueado. E aí, enquanto alguns ficam assim, ai, mas será? Eu tenho medo, não sei o que vão dizer de mim? Eu critiquei. Tá bom, enquanto tu tá divagando ainda, tá surgindo 10 que vão passar por cima de ti. Ah, não, mas eles não têm uma boa formação. Olha, alguns vão ter uma boa formação. Mesmo numa faculdade ruim, ele vai buscar uma formação melhor. Tá? E, às vezes, o volume de pessoas que vão estar ali pode ser tão grande que também tu não consegue aparecer. Né? Então, pensa bem, né? Se uma presença digital ajuda um médico ruim, e é essa a queixa de muitos médicos tradicionais bem estabelecidos, né? É a queixa. Imagina o que uma exposição vai fazer por um médico bom. Mas é o que eu digo. Ela vai potencializar muito mais Não, uma e ela pessoa vai que seja boa. beneficiar a população em geral. Ah, mas Porque eu não daí sei sim, falar muito bem na frente da câmera. Treina aprende. falar. Tu não fala em congresso? Exato. Tu É a mesma aprendeu coisa. coisas muito mais É difíceis muito mais difícil. na profissão. Eu me lembro, Mary, uma vez eu fiz uma cirurgia ao vivo em outro país, na Colômbia, 200 pessoas assistindo para acontecer alguma coisa errada. Porque é isso que acontece em congresso de cirurgia ao vivo, né? Eles querem ver o circo pegar fogo. Aí se tu enfrenta isso, vai ficar com medo de uma câmera. E quantos médicos fazem cirurgias ao vivo ou estão com seus colegas dentro do bloco cirúrgico e tu está explicando ali o que está fazendo, Exato, especialmente se for exato. professor. É a mesma coisa, sabe? E existem cursos hoje para ensinar as pessoas a falarem em público. E tu sabe que foi uma coisa interessante que mais de uma vez aconteceu isso, tá? Aconteceu mais de uma vez, mas a última vez que aconteceu, eu me lembro muito que eu fui numa palestra do Jordan Peterson que ele teve em Porto Alegre, Sim. né?
Que, inclusive, hoje é dia 19, né? É. Lançou o livro dessa palestra, saiu Ai, hoje. que máximo. É We Who Wrestle with God, né? Nós que lutamos com Deus. E aí eu tava saindo dessa palestra e tava conversando com um vizinho que tinha ido junto, que era oftalmo, e apareceu um amigo dele, que era oftalmo também, começou a conversar com ele e tal, e ele, tu não é o Davi Guzmão? E eu falei, sou. E ele, cara, deixa eu te agradecer, porque, assim, foi graças aos teus conteúdos, assim, que eu me inspirei de começar a fazer uma presença. Gostei muito da maneira que tu falava, poxa, sempre com conteúdos sérios, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tu foi uma inspiração que me deu força, porque eu tinha muito medo de fazer isso aí. E aí, quando eu vi a maneira como tu fazia, eu pensei assim, não tem como fazer de uma maneira legal. Ele tá fazendo. Que legal isso. E aí ele veio me agradecer. Assim, então, assim, mostra que tá num caminho, numa linha, né? Não, eu acho perfeito. E é uma outra questão, né? O momento que tu consegue desenvolver o teu próprio conteúdo, tu não fica refém só da agência. É importante ter uma agência, né? Para fazer uma série de coisas. Mas se tu não botar um pouquinho da tua alma ali, aquilo ali perde sentido. Eu vou dizer o seguinte, Amélia, não importa quanto de dinheiro que tu ponha numa agência, e aí as pessoas têm essa ilusão, a agência não consegue criar coisa do nada. Exato. Tá? Se ela criar do nada, vai ser um conteúdo pasteurizado que não representa a pessoa. Então, assim, é ilusório tu achar que vai conseguir fazer tudo apenas despejando dinheiro na agência. Se tu não botar o teu time em campo, eles não têm como fazer coisa do nada. Não tem milagre. Não tem Não tem milagre, não tem milagre. Então, a agência ajuda muito. Ela vai te ajudar num determinado momento, né? Cada um vai ter seu momento de contratar uma agência, mas ela vai te ajudar te dando alguma estratégia, vai te ajudar embelezando algumas coisas que tu vai fazer. Ela pode te ajudar indo alguma pessoa lá filmar, pessoas que têm dificuldade técnica. Pode te dar muita ajuda. Mas não se engane achando que só contratar uma agência vai resolver. Até porque tem que ter o jeito da pessoa, tem que ter a essência daquele médico para cativar o tipo de paciente até que ele quer atender. Exato. Porque tem paciente para todo mundo. Enquanto antigamente se falava no marketing a questão de ter a persona, né? Eu sempre fui contra isso. Eu Porque ao também me contrário, incomodava muito isso aí. pelo contrário, primeiro tu decide quem tu é, Exato. a minha personalidade é X, e eu gostaria de atender pessoas que combinam comigo, Exato. que pensam parecido comigo, Ah, e não moldar o seu trabalho em relação a um perfil que tu acha que é. que tu acha que seria o ideal, Ah. porque tem gente para tudo. Então, assim, ó, a gente eu venho de uma escola que se falava muito na questão da persona, e aquilo ali me incomodava demais. Nesses dias eu li um livro e assisti também, quem falou, eu acho que isso foi Gary Vee. Eu adoro Gary Vee. Eu adoro Gary Vee, né? Que falou isso. Vem cá, esqueçam esse troço de persona. Tenham vocês a sua personalidade. E a partir daí, tu vai atrair as pessoas que combinam contigo. No momento que a gente se dá conta disso, a gente começa a ser muito mais verdadeiro, né? Na internet ou em todos os outros meios de comunicação E as que pessoas existem. estão cansadas, Mary, de aquela coisa plastificada de um ator. Ela não Sim. quer um ator, ela quer uma pessoa de verdade, tá? E a pessoa de verdade tem falhas, ela erra palavras, ela repete às vezes sem querer. Isso faz Ela parte. tosse. Ela tosse. Isso faz parte, é uma vida normal, é assim, né? Eu me lembro recentemente um estudante de medicina que eu comecei a mentorar ele desde o início da faculdade. E eu acho que foi a única pessoa que seguiu todas as coisas que eu falei. Eu fico feliz, assim, cada vez que ele segue uma coisa. Ele tava com um conteúdo, assim, sensacional. E aí eu convidei ele para um churrasco lá em casa. E ele que se formou, né? Saiu de estudante de medicina, se formou, mas com uma presença já digital já brutal. E ele querendo mudar um pouco do posicionamento e tal. E a gente no meio do churrasco, pensando assim, até que caiu a ficha, eu assim... não vou falar o nome dele só para não expor, tá? Mas assim, fulano, tu tá te escondendo atrás do teu conteúdo técnico. O teu conteúdo é maravilhoso, só que ele tá técnico e tu te esconde atrás disso. Ninguém sabe quem tu é. Ele levou Para esse de choque. ficar
para de ficar fazendo a coisa tudo perfeitinho e falando da lesão tudo bonitinho. Mas quem tu é? Como é que é teu jeito? O que tu gosta? Então, o conteúdo era excelente, mas faltava conhecer mais Alma. dele. É que Exato, falta de alma. A exato, gente tem que botar alma nas coisas. exato. Sabe, o momento que a gente tem uma paixão pelo que faz Uhum. e a gente coloca a alma da gente, o jeito da gente, aquilo ali, aquilo sim é único, E as pessoas é percebem. exclusivo, E as tá? pessoas E o que percebem mesmo através do exato. vídeo, né? E aí é que tá. As pessoas querem ser, ai, eu quero uma coisa exclusiva. A única exclusividade que tem é a gente mesmo, Não tem ninguém igual. sabe? Então, se tu mostrar o teu jeito de ser verdadeiramente, com todos os erros e acertos, tu vai conectar muito mais com o outro. Ou pelo Fez uma menos, postagem essa semana sobre soft skills. sim. Eu adoro soft skills. Tá? Tem um livro muito bom que chama assim: Como falhar em quase tudo e mesmo assim ser um sucesso. Ó, E, dica, gente. Scott Adams. Te lembra daquela tirinha do Dilbert? Uhum. Tá? É o do criador daquela tirinha, tá? E o que ele fala é o seguinte, ó. Digamos que tu quer desenhar, que era o caso dele, né? Fazendo desenho. Tu não precisa ser o desenhista número 1 do mundo, mas se tu tiver no 1%, já vai estar interessante. Uhum. Tua habilidade de falar. Se tu tiver 1%, habilidade de persuasão, habilidade de apresentação, falar outra língua. Foi falando várias coisas que seriam interessantes se tu tivesse entre 1% daquilo. Pois estar entre o topo 1% não é uma coisa muito difícil, tá? Uhum. Falando do planeta Terra. Agora, a mágica acontece quando tu faz o stack dessas habilidades. E aí tu te torna único. Porque daí tu é um médico que tem a comunicação, que tu sabe editar vídeo, que tu sabe falar bem, que tu sabe persuasão, tadadadadada, e quando tem aquela combinação, tu te torna um unicórnio. Não Claro. tem ninguém igual, porque tem a tua personalidade em cima ainda. Então, esses techs de habilidades que são soft skills, eles te tornam único para o mercado. E de acordo com a área que tu tá, tu tem que selecionar quais os melhores soft skills E para tu aquela consegue área. aprender, Né? né? E tu consegue aprender. Porque essas habilidades, elas são super treináveis. Exato. Não tem nada de milagroso. Ah, eu não sei vender. Aprende. É outra coisa que me incomoda muito com os médicos, tá? Como é que tu vai convencer alguém a seguir o tratamento E se eu não sabe vender? Né? fico, e eu canso de dizer para médicos, faz um curso de vendas. Ah, eu não sei passar orçamento. Faz um curso de vendas, então. Aprende a técnica básica de vendas. Por quê? Tu tem que aprender a vender. Não é vergonhoso, porque a gente vive num mundo onde as coisas custam X e vai ter alguém que vai poder pagar, outros não vão poder pagar, outras maneiras a gente facilita. Tem uma técnica para a gente fechar um negócio. A venda de uma consulta médica, de um procedimento médico, também é um negócio. Então a gente tem que parar um pouco de achar que isso não é. E é digno, porque tem boleto para pagar, né? A vida do médico também é assim. E entra naquela coisa, né? Qual é o paciente, qual é o médico que o paciente quer? Aquele médico que está tranquilo, atualizado, não corre, atende ele bem, com qualidade, num ambiente bom, opera nos melhores hospitais. Não é todo mundo não quer esse médico, Que olha no olho, tá? que escuta. Que escuta. Esse médico, ele não pode estar preocupado se a família dele vai conseguir pagar o aluguel, se ele vai conseguir pagar o supermercado. Essa preocupação tem que estar fora do jogo. Exato. Ele tem que estar preocupado com o tratamento do paciente. E nesse momento que entra dentro do consultório, tem que focar só nisso. Focar só nisso. Aí tu quer um médico que está apertado financeiramente. Tá? Então, assim, as coisas, como tu disse, as coisas custam, né? Então, assim, tu ter algo de qualidade vai ter valor. E outra, isso é um problema que está mais na cabeça do médico, na cabeça do paciente. Com certeza, tá? com certeza. Eu gosto muito de citar essa frase. Tem aquela ópera que está em Nova York há séculos, que é o Fantasma da Ópera. Tá? Uhum. E tem um momento da música que diz o seguinte: The Phantom of the Opera is here.
inside your mind. Então, esse é um fantasma que está na cabeça do médico. Aprende a tirar esse fantasma e, em vez de delegar para uma pessoa que ganha 1/100º ou 1/10 do que tu ganha, que às vezes é secretária, e passa tu o valor. Ah, mas eu tenho vergonha. Então, tu tá achando que não merece, então. É. E eu vou te dizer uma coisa. Aconteceu o fato com um cliente meu, há muitos anos atrás. Ele é um grande cirurgião. E ele é um dos grandes cirurgiões mesmo. Técnicas que praticamente só ele fazia na época. E um paciente chegou no consultório para fazer uma consulta, sabia que precisava de uma cirurgia, era uma cirurgia de câncer. E ele passou o orçamento. Mas com medo, isso ele me contou, e a gente trabalhou isso, e depois tudo mudou. Ele me contou: Mary, eu perdi esse paciente, porque como eu não confiava em mim, eu passei com medo o orçamento, e era um orçamento de um valor particular. E eu, com medo de que ele não aceitasse, eu fiz um valor um pouco mais baixo. E esse paciente não voltou por um bom tempo. Depois ele voltou e me contou: doutor, era um paciente antigo dele. Preciso te confessar uma coisa. Eu fiz a cirurgia em São Paulo, com fulano de tal, no Sírio-Libanês, porque achei o seu preço muito barato. E eu achei que o senhor não sabia se valorizar. E eu fiquei inseguro. Nossa. Olha o que é um depoimento desses. O paciente, Que claro, bom era que uma ele pessoa falou muito isso. diferenciada, era um desembargador, um cara muito, sabe, estudado, e conhecia, ele é uma pessoa que ele captou a insegurança do médico. Que bom que ele falou isso, E hein? que ele mudou a chave desse médico. A partir dali, ele disse: eu estou fazendo tudo errado. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu tenho que trabalhar minha cabeça para melhorar isso. Então, olha quanta coisa tem para falar que não é puramente marketing médico, né? É uma carreira médica, né? Aí é um autoconhecimento, assim, uma transformação, né? Mas é importante, A né? valorização de ti mesmo, né? Tu te conhecer e tu tirar algumas inseguranças que estão existindo, que às vezes vieram, sei lá de onde. E é uma coisa que não se aprende na faculdade de medicina, né? Talvez não se aprenda em nenhuma faculdade, né? Mas Mas tu fez muito curso nisso, né? Tu fez muito curso ou leu muito, eu li muito, tá? Porque porque tu assim, mudou a maneira de pensar também. eu leio muito, eu gosto muito de audiobook, tá? Porque eu gravo muito, eu tenho uma memória auditiva muito boa. Então, teve uma época que eu escutava em torno de 25 livros por ano. Você pode dar 2 livros no mês, né? Hoje em dia não é esse ritmo tão grande. Hoje em dia, em torno de uns 10 a 12 por ano, conforme o tamanho do livro. Esse do Jordan Peterson já chegou no celular, que o lançamento hoje já comprei. Então, isso aí ajudou muito, né? A ir desenvolvendo isso e entendendo as coisas que a gente passa, né? Então, essa parte de tu aumentar o nível de confiança, saber que tu tem que fazer algumas coisas, não é tudo que dá para delegar, e conseguir organizar isso vai ser fundamental para a carreira médica e a pessoa conseguir deslanchar, porque senão ela vai ficar patinando no mesmo lugar. Não, e vai ser atropelada. É. A chance de ser atropelada. Agora, a própria inteligência artificial. O que tu acha de tudo isso? Como ela chega na medicina, na tua área? É mais uma tecnologia que o pessoal vai dizer que não, a mim nunca vai tirar. Como isso vai passar por todo mundo? Já tem algumas áreas que vão ser as primeiras que vão ser afetadas pela inteligência artificial e a robótica, né? Então, assim, interpretação de imagem, tá? Interpretação de imagem é pixel. O pixel tá escuro ou o pixel tá claro, se é preto e branco a imagem. A máquina, ela enxerga no nível do pixel. O olho humano não enxerga. Por mais que tu vá dar zoom, não vai conseguir dar zoom em toda a imagem. Então é o seguinte, provavelmente a primeira área... Quando eu saí da faculdade, era o máximo a radiologia.
Nossa, o radiologista vai ficar rico, tal, todo mundo queria Agora é um rádio. que está mais correndo risco de. É a especialidade, não sei se é a que mais, mas é uma das que está correndo muito risco, tá? Inclusive, eu faço parte de uma empresa que interpreta imagem e antes tu precisaria de 20 radiologistas para tocar essas interpretações, a gente conseguiu reduzir a 4, mantendo um índice de acerto Isso que vai acontecer. superior. É o que vai acontecer até com atendimento de secretárias nos consultórios. Está tendo tanto avanço na parte digital, principalmente para agendamento de WhatsApp, coisa que a gente vai precisar ter um outro tipo de secretária. A gente vai precisar ter uma concierge. É. Aquela pessoa que realmente atenda. Então, vai mudar um pouco o mercado. É. Pessoas mais atenciosas, mais preparadas, sabe? Que tenham um bom papo, que consigam perceber necessidades daquele paciente de uma cadeira de roda, de uma cadeira especial, que esteja mais uma visão mais 360 dentro do consultório, para a gente poder trabalhar a própria experiência do paciente de verdade. E a parte burocrática, aquela parte de confirma na agenda e coisa, os próprios prontuários eletrônicos já estão super avançados. Essa parte que o que vai acontecer, né, Mary? E já acontece assim, em alguma parte. Ninguém gosta de falar com máquina, né? Então, quanto mais diferenciado for o médico, mais personalizado vai ser o atendimento, né? Claro que ninguém, conforme a escala de um consultório, ninguém consegue ter 20 secretárias para atender telefonema e talvez vá ter que ter algum filtro disso de uma maneira digital um pouco mais automatizada, pelo menos para entender o que aquela ligação, o que aquela mensagem deseja e poder tratar, saber quem que tu tem que dar um acolhimento maior, né? Mas o que está nesse momento tem uma escassez no mercado é essa pessoa, tipo uma concierge, uma secretária diferenciada, que tem essas qualidades de acolhimento. Ela vai ter que ser uma pessoa mais diferenciada. Ela vai ter que ter uma sensibilidade para atender bem, né? Então, assim, eu vejo que no mercado tá todo mundo atrás desse profissional. E sabe que tem que pagar de uma maneira diferenciada e está disposto a pagar de uma maneira diferenciada também. Isso serve até para alerta de muita gente que pode se especializar nisso, que está precisando mudar de profissão e trabalhar em áreas assim, porque vai ser uma necessidade. Eu conheci um aplicativo esses dias, que eu não vou falar o nome aqui, mas eu posso te indicar depois, que ele não é um robô. Ele tem a inteligência artificial de uma forma que tu não nota que tu está falando com um robô. Ele é todo personalizado para o médico. Com toda maneira, ele é todo preparado para fazer um atendimento até um pedaço. E depois distribuir conforme a pessoa. Distribuir para aquela pessoa que vai fazer o acolhimento. É incrível. Então, assim, tem muita coisa nova vindo, né? Outra coisa que está acontecendo também, que algumas pessoas, eu tenho essa personalidade assim, muitas vezes eu não tenho problema de eu estar falando com uma coisa automatizada, porque às vezes a resposta que eu quero é simples. Tá? Vai lá mandar para o consultório médico, quais são as perguntas mais comuns? Atende convênio? Valor da consulta? Quais convênios atende? Endereço? Horários? São as coisas mais comuns, né? Isso aí então, pode ser. Isso aqui pode ser facilmente automatizado no momento que a pessoa passou essa barreira. Eu passei a barreira do convênio, passei a barreira do valor, eu quero marcar. Tudo bem, aí vai uma pessoa atende, oferece horários e tal. Mas isso tá... Eu, por exemplo, eu não sinto problema eu ter essas mensagens automatizadas, eu até gosto. Porque isso agiliza. Agiliza e aí muito. Tem uma coisa, tem uma geração nova entrando, que são os futuros pacientes, que eles não gostam de falar com o ser humano. Cara. Isso, ao contrário. Eles não querem falar. Querem apertar nos botões. O meu filho, há uns anos atrás, ele precisou fazer uma cirurgia no pé.
E ele estava chegando do Canadá. E ele sabia que tinha que fazer a cirurgia. Ele encontrou um colega teu que tinha uma agenda disponível na internet. Ele marcou a consulta pela internet lá de Toronto. Chegou aqui, já estava a consulta marcada. Foi no médico, eu nunca tinha ouvido falar na vida. Com 18 anos ele tinha, agora está com 24. Gostou do médico, marcou a cirurgia, encontrou o médico só um dia lá no Moinhos para fazer o tal do procedimento, e tudo para ele estava certo, porque Sim. ele tinha marcado tudo. Esse era o normal. E ele achou mais legal ainda. Sim, melhor ainda. Tá? Porque não precisou falar com o secretário, esperar a resposta e coisa. Ele entrou na agenda, marcou o horário, foi, o doutor disse, tem que realmente fazer, vou marcar pro dia tal, agilizou a vida Eu tô dele. rindo Foi uma aqui, Mary, que eu reação acabei de incrível. me lembrar uma coisa assim, ó. Eu tava querendo comprar um equipamento de café, né? Que eu tô nessa mania de novo. Sim, tu adora, né? E aí, eu entrei no site e... saber mais, não sei o quê. Cliquei ali, achando que ia vir as perguntinhas, né? Cliquei e alguém me ligou. Preencheu o nome e tal. Uhum. Aí eu não atendi. E aí veio a minha mensagem. A gente entrou em contato e tal. Eu falei assim, olha, se eu quisesse falar com alguém, eu teria ligado. Eu não quero falar com ninguém, eu só quero Ficar recebendo as ficar recebendo a respostas aqui. mensagem. Eu quero Então, falar. tu entende como isso aí tá mudando Tá na mudando. cabeça da gente? É. Sabe? Porque, assim, ó, quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando de carreira médica, mas a gente tá falando, assim, de uma grande mudança de comportamento para todo mundo, sabe? E daí, mas agora eu queria voltar uma coisa contigo assim, ó. Tá. Daí tu chegasse no momento da carreira que tu podia sair dos convênios. Ou pelo menos eu achava. É. Sabe que eu saí no ano da pandemia? Mais louco ainda. Sabe por quê? Eu saí assim porque vai ser muito legal contar isso. Conta. E não, só isso. Eu achei que ia ser uma história legal. Eu saí num momento difícil. Se é pra funcionar, tem que funcionar em qualquer momento. Claro. Até no momento difícil. Então, se não for agora, vai ser quando? E como é que foi como é que tá sendo esse filtro, né? E como é feito? Primeiro, eu sei que tu tem secretárias ótimas, tá? Tem uma equipe muito boa. E o paciente liga, porque hoje tu tens paciente que liga de qualquer lugar, do Brasil, às vezes até do exterior, né? Para ele chegar a marcar consulta, tu pede exames antes, porque eu sei que a cirurgia de quadril, ela é muito específica, muitas vezes não é quadril, né? Ou não é para a cirurgia, né? A nossa especialidade, funciona assim, a ortopedia como um todo, o exame de imagem faz parte do exame físico. Não existe... A pessoa pode ser a mais purista que tem. Semiologia e tal. Na ortopedia, o imagem faz parte do exame físico, tá? Então, assim, especialmente no meu caso, assim, o paciente que chega até mim, ele tá comigo porque ele quer resolver seu problema de uma vez por todos. Ele já cansou de passar por outros e não encontrou alguma solução ou não teve uma empatia com o médico. Então, eu não posso deixar passar doenças que não apareçam no raio-x e não posso deixar passar nenhum tumor ósseo, que é uma coisa que é rara, mas acontece. Então, o paciente que vai passar comigo, ele tem que ter raio-x e ressonância. Tem que ter. Na maior parte das vezes, o paciente já tem. Se o exame tem mais de 1 ano, as minhas secretárias são orientadas a pedir para o paciente repetir. Se tem menos de 1 ano, a gente vai consultar e vai ver se precisa repetir ou não. Aí vai entrar o exame físico, vai entrar a história do paciente, e se não é presencial e não tem o exame físico, eu peço os pacientes fazerem alguns movimentos e tentar entender qual é o grau de limitação, mobilidade e dor que ele tem. Então, elas estão orientadas já a falar isso para os pacientes. Claro que o meu papel em fazer isso é facilitar indas e vindas do paciente. Porque tem alguns pacientes que não gostam e tem alguns pacientes que não querem repetir. Tudo bem. Só que o que vai acontecer? Ele vai consultar comigo sem exame ou exame desatualizado e vai gastar um retorno. Porque daí ele vai fazer um retorno com um exame novo. Então, e aí acabou o retorno. Então, essa informação que tu dá é para facilitar a vida dele. Eu quero economizar para o paciente
e facilitar a vida dele. Por quê? Se ele já vem com o exame atualizado, ele ainda tem o direito a um retorno. Que não é Claro. para trazer exame, que é para ver resultado de uma terapia. E eu dou retorno de 3 meses. Poxa, porque assim, ó, como eu atendo em São Paulo, vou uma vez no mês, e a telemedicina, então assim, eu sou bem flexível em relação ao retorno. Só que se ele vem com os exames, ele vai ter... Claro que vai ter o problema. O paciente achava que era quadril. A secretária manda um desenho, um diagrama de um bonequinho, tá? Para o paciente marcar onde é que tem dor. Aí eu falei para elas, se marcar qualquer X na região das costas, tem que ter exame de coluna junto. Se não tiver X aqui, não precisa. Uhum. Porque eu vou te dar uma porcentagem, tá? Não é uma porcentagem da população geral, porque o paciente que chega até em mim, ele já passou por vários médicos que não resolveram o seu problema. Se ele não resolveu o seu problema, talvez o diagnóstico não estava certo. 60% das mulheres que consultam comigo e acham que tem dor no quadril, a dor vem da coluna. Sério? 60%. É um número muito grande. Mas é muito grande. É muito grande. Não estou dizendo que 60% das mulheres que acham que tem dor no do quadril seja problema na coluna. Nas que chegam em mim. Aham. Porque as que chegaram em mim, elas tentaram. Elas foram em 5 médicos quadril. Ninguém resolveu. Bom, não era quadril, né? Sim, daí não pode ser o médico de quadril, né? Entendeu? Não é? Vai no de coluna. Então, para mim também é um desafio isso, porque a minha especialidade é quadril e não coluna, né? Mas eu me juntei no consultório um colega que trata dor e muito especializado na parte da coluna, Que é o Renato Bender. que é o Renato Bender. E um outro colega em São Paulo, que também trata dor e muito especializado em coluna, que é o Vitor Pacheco. Então, assim, eu me aliei numa especialidade complementar Para que esse paciente tenha o atendimento dentro do consultório. Exato, não só eu encaminhar para deixar ele perdido, né? Encaminhar, não, vai para o médico. Não, já tem a solução dentro de casa, que tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, já tem a solução dentro de casa. Então, Não, e uma outra coisa também que acontece muito no cirurgião de quadril é que muitas vezes os casos não são cirúrgicos, pelo menos não nesse momento, né? E hoje em dia Exato. existem muitas terapias que são muito eficazes para casos que não são, porque também tem a cartilagem, não é só a questão do osso em si, né? Não sei se eu Exato. estou te falando certo isso, como Não, leiga, mas exatamente. O que acontece, né, Mary? Antigamente, antes do ano 2000, olha só, é agora, né? 2000 é agora. Antes do ano 2000 é o seguinte, ou não fazia nada entre aspas, tá? Ou era prótese quadril. Nada entre aspas. Por quê? O nada, vamos botar aqui muito entre aspas, ninguém se ofenda por isso. Mudança de estilo de vida, fisioterapia, reforço muscular, etc. Tá? Mas o médico não fazia nada. Ele recomendava só isso. Né? Então, tinha um intervalo muito grande aqui. Aí surgiu a artroscopia de quadril. Então, tinha prótese quadril, dores que não resolviam sem intervenção, e a videoartroscopia do quadril que entrou no meio. Poxa, já melhorou, que tu já estava bem aí, né? Eu já estava bem aqui. Eu me tornei conhecido no meio do quadril através da videoartroscopia. Ótimo, surgiu algo aqui. Tá, mas mesmo assim faltava, né? Porque tinha, assim, só terapias de recomendação, cirurgia de vídeo e a prótese. E nesse meio do caminho foram surgindo outras terapias. Ácido hialurônico, crioneurólise, que é congelar alguns nervinhos, radiofrequência, que é queimar, entre aspas, alguns nervinhos. Foram surgindo outras terapias para não ser tanto 880. Para a gente ter todo o paciente que não melhora com fisioterapia, reforço muscular, mudança de estilo de vida, emagrecimento, exercício, não melhorou com isso, a gente pode ajudar ele com outro elemento antes de alguma intervenção cirúrgica. Então isso aí também foi muito bom. E que muitos colegas ainda não se adaptaram nisso. Eu não quero aprender a usar ultrassom. O aparelho de ultrassom é caro. Eu não vou conseguir aprender. Tá bom, reclama. E aí eles ficam dizendo que não funciona, né? Pois é, né? Mas daí fica fácil, né? É. Difícil para eles, na verdade, né? Porque Não aí quer é que aprender, tá, tudo as bem. coisas Agora tu estão dizer que não evoluindo. funciona,
eu estou fazendo isso aí desde 2014 e os pacientes continuam voltando para aplicar e eu só volto porque funciona, né? Então, essas outras terapias... Eu tenho uma cliente médica que foi tua paciente. Com um resultado sensacional. Que é uma atleta. Ela me falou assim, bati meu recorde pessoal no deadlift. Sabe? E que fez o procedimento e... E funciona, né? Então, assim... É bacana isso, porque, assim, eu sempre quero resolver o problema do paciente com a terapia menos invasiva possível. Tá? Então, assim, que é a menor dose efetiva. Que é causar menos problema na vida do paciente, menos intervenção, menos cirurgia e poder resolver o problema. Então, foi o caso dela, foi através de algumas aplicações que foram feitas que resolveu o problema. E isso é muito legal porque antes tinha um pensamento muito intervencionista, era o seguinte, espera gastar e troca. Era só isso. Então, teve uma mudança muito grande na mentalidade. Isso também foi uma coisa que... Mas é isso que eu falo assim, como tem coisas acontecendo que se a gente for resistente, a gente perde o trem, né? Perde. E eu tento me policiar sempre em relação a isso, né? Eu também. Porque às vezes a gente, quando se dá conta, tu tá sendo resistente a alguma coisa. Imagina eu, que sou mais velha que tu, tá? E que preciso, mas aí é uma questão assim, ó, a gente tem que ter a filosofia de uma mente aberta para coisas novas. E assim, ó, se não deu certo, bom, ok, mas tenta, né? Porque a gente vai durar muito mais do que os nossos avós. Exato, se tudo der certo. Sabe? Se tudo der certo... No ritmo que eu tô ainda, não sei se vai acontecer. Não, esses dias eu entrevistei aqui o Oswaldo Carpes, que ele disse que a família dele é muito longeva. A mãe dele, uma vez, foi uruguaiana visitar uma tia de 99 anos. E quando chegou na casa dessa tia, que fazia muitos anos que ela não via, a tia abriu a porta e disse, só um pouquinho que eu vou chamar a mãe. A mãe tinha 120. Nossa! E a mãe veio caminhando. Então, assim, ó, eu disse, mas que família longeva mesmo. Isso aí, que hoje é uma raridade, provavelmente, se a medicina continuar, vai ser maior. Uma coisa que eu comento bastante, né? Quando a gente seleciona um implante para um paciente, a gente tem que considerar que o paciente vai ultrapassar 100 anos. Porque aquela ideia, a média do Brasil é 76. Tá? Mas essa média brasileira tem muito problema de infância, de infeccioso, que matou e puxou a média para baixo, morte violenta também. Então, provavelmente, se a pessoa passa por esses estágios, provavelmente ela vai viver mais do que essa média. Então, quando a gente seleciona uma prótese de quadril, que é uma das cirurgias que eu faço bastante, a gente tem que considerar que o paciente vai ultrapassar 100 anos. E eu vejo muito acontecer no mercado, colocando próteses de má qualidade, porque, não, o paciente já tem 70, não vai muito longe. E aí eu tenho que trocar essa prótese. Com 6 anos. Numa situação muito mais delicada. Delicada para a idade do paciente. Né? Por outras doenças que ele vai ter. Então a gente tem que considerar isso aí, todo mundo vai passar 100 anos. Então, me conta uma coisa, o momento que tu atende, tá? Só privado, tá? Esse paciente, a gente sabe que uma cirurgia de prótese não é uma cirurgia barata, né? Relativo. Como é que ele faz para viabilizar? Porque ele pode usar o convênio dele para alguma coisa. Então assim... Como é que funciona isso? A gente está acostumado a receber pacientes que, desde o paciente que não tenha nenhum convênio, até um paciente que tenha um convênio limitado, e o paciente tem um convênio que é nacional, nível nacional, né? Então, a minha assistente cirúrgica, ela está acostumada a fazer toda a documentação para ajudar o paciente que o convênio pague o máximo possível. Porque quanto menos o paciente gastar, mais viabiliza ele de fazer o seu tratamento com a nossa equipe. Tá? Então, vai mandar relatório para o convênio, vamos mandar toda a justificativa, toda a marcação, tudo isso minha secretária faz. Então, a parte que o convênio vai cobrir vai ser a parte de hospital, os implantes, que são partes que têm um custo mais considerável, e a parte médica, o paciente acerta diretamente com a equipe, mas ainda tem alguns convênios que têm reembolso, que a gente ajuda o paciente a ter o reembolso também. Então, o paciente vai lá mandar a documentação depois de realizar a cirurgia,
a nota fiscal, a descrição cirúrgica e mais alguns detalhes técnicos, e o paciente vai ter o reembolso. Muitos pacientes às vezes perguntam assim, qual a porcentagem de reembolso que eu vou ter? Os convênios não trabalham por porcentagem, eles trabalham por uma tabela. E cada categoria de plano de saúde vai ter uma tabela que vai representar o quanto que o paciente vai receber. Tem pacientes que recebem 100%. Então, o paciente não gastou nada a mais do que ele gasta mensalmente com o Com o convênio. seu convênio, Né? sim. Só que como tem tantas categorias, a gente não tem como ter uma certa previsão exata. Mas vocês têm uma equipe preparada para ajudar o paciente. Ajudar, a gente não consegue fazer por ele, a gente consegue ajudar bastante ele. Hoje em dia no mercado, né, eu acho uma beleza do livre mercado, porque toda vez que tem uma dificuldade surge uma solução. Então hoje tem empresas que se tornou tão difícil fazer um reembolso, tem empresas que tu contrata para fazer o reembolso. Sensacional isso, Sensacional. eu não sabia. Aí o paciente pode pagar essa empresa e ela ajudar o paciente a ter o reembolso do que ele deveria ter, né, Que é contratualmente. de direito dele, né? Que é de direito dele. Tá? E essa questão de ser caro ou ser barato, né? A cirurgia de substitutiva articular, quando vai trocar uma articulação, ela tem um implante e esse implante ele tem diversas qualidades. Eu não consigo fazer uma cirurgia que eu não fosse fazer em mim, ou não fosse fazer num parente meu. Eu vou selecionar o que é melhor para o paciente e que dure mais do que a vida do paciente, para que ele não tenha que trocar nunca a prótese de quadril. O objetivo é esse, fazer apenas uma cirurgia na vida substitutiva e nunca mais precisar trocar. E hoje nós temos implantes que oferecem essa durabilidade, basta selecionar eles. Então, às vezes, assim, cirurgia é cara ou barata, né? A cirurgia de prótese quadril, mesmo que seja totalmente particular, ela vai custar menos que um carro. Nossa, o preço de um carro... Calma aí, tem carro de tudo quanto é preço, tá? Então, assim, não é algo que seja... Quantos carros tem na rua? Toda hora tem engarrafamento, né? Então, assim, cada pessoa que está dirigindo um carro tem condição de pagar a cirurgia. Não. E se tu pensar em locomoção, não existe locomoção mais importante. É por isso que eu faço do que as nossas Mary, pernas, olha né? Só, tu compra vamos dar um exemplo aqui. Tu compra um sedã bem básico, tá? Para ficar coisas redondas. Só vou dando um exemplo para ficar coisas redondas. Tu comprou um sedã lá por 100 mil reais, tá? Aí tu tirou da loja e ele perdeu 20%. Então tu já perdeu 20 mil, foi no lixo. E tu vai pagar o seguro. Aí tu tem seguro, que vai ser mais 5 mil por mês. Tem IPVA. Aliás, 5 mil no ano. Tem IPVA. Tem os estacionamentos que tu vai utilizar. Combustível, manutenção. Revisão. Tá? Aí tu vai comparar isso, esse produto que ninguém se importa, né? O brasileiro adora carro, ninguém se importa, tanto é que tem engarrafamento tudo quanto é lado. Tu compra o carro com essa depreciação gigantesca e depois de um tempo tu vai ter que trocar o carro. Vai vender, vai ganhar muito menos, vai ter que trocar o carro. Versus uma cirurgia que é para tua locomoção, assim como o carro, que tu vai fazer uma vez na vida e nunca mais. Perfeito. E vai te tirar a dor, vai te dar a locomoção e vai te devolver o movimento. E aí depois tu compra quantos carros tu quiser. Então, assim, e não é um preço de um carro. Não, é incrível. Então, assim, é incrível. E se o paciente tem convênio, o procedimento vai ficar pela metade do preço, né? Já é uma moto. Porque uma motinha. Não é qualquer moto. Uma motinha. Claro que quando eu faço cirurgia em São Paulo, as cirurgias lá custam, em geral, em torno de 30 mil reais a mais do que aqui. Porque lá o anestesista tem valores diferenciados. É tudo diferente. Os auxiliares têm valores diferenciados, o hospital, né? Poxa, o Einstein lá é um hospital sensacional. Eu acho que merece cada centavo que ele cobra, tá? Mas é um hospital que tem um custo mais alto. E nós temos aqui o Moinhos de Vento, por exemplo, que ele sempre oscila entre o segundo, terceiro melhor hospital do Brasil, com custos mais interessantes. Por quê? Porque está inserido numa cidade que tem custos mais baixos que São Paulo. Inclusive, vem muita gente de fora. Muito. Mais ou menos 50% dos pacientes que eu opero, eles são de fora do Rio Grande do Sul. Que coisa é isso? E a gente recebe eles, a gente já dá listinha de hotel,
A gente tem a fisioterapeuta que vai atender eles no hotel ou no apartamento que eles alugaram. A gente tem as muletas para eles, a troca de curativo. Se o paciente vem sozinho, esses dias eu operei uma cirurgia oncológica. Tá? A cirurgia oncológica que mora na capital, em São Paulo, na capital, assim, não só no estado de São Paulo, mas na capital de São Paulo. Cirurgia oncológica, acima de 60 anos. E ela veio fazer os dois lados, operar os dois quadris simultaneamente, que eu faço bastante também. E ela me disse assim, Guzmão, eu quero voltar e ninguém perceber que eu fiz a cirurgia. Então eu vou ficar um tempo aqui na cidade. Tem problema? Não. Então ela veio aqui, ficou 1 mês e pouquinho. Alugou um Airbnb? Alugou um Airbnb. Aliás, não, ela ficou num hotel até, pertinho da clínica. Fazia academia, fisioterapia e tal. Ela voltou para a cidade como se nada tivesse acontecido, já com os 2 quadris operados. Que maravilha. Tá? Ela falou assim, foi uma coisa boa para mim, eu precisava de um tempo, eu fiquei fazendo Cuidou um da exercício. saúde dela. Cuidando da saúde dela. Se permitiu né? cuidar da saúde. Exato. Então, assim, e ela veio sozinha. Ela veio sem ninguém. Então, a gente viu uma técnica de enfermagem que visitava ela basicamente só na hora do banho, para ajudar ela a se vestir, na primeira semana. Tá? E teve uma evolução e eu faço as revisões delas em São Paulo, porque eu vou lá todo mês. Perfeito. Então, as revisões a gente vai. Não, hoje em dia tá muito fácil. Tá, mas agora sim, ó. Vamos voltar para o Davi. E uma das perguntas que fizeram, Davi, como tu consegue equilibrar a tua vida como médico e esse médico dinâmico que tu é, com a família, com o hobby? Eu não consigo. Eu não consigo ter esse equilíbrio, tá? Eu nem sei se esse equilíbrio existe e eu não sei se ele é necessário. Eu sou meio workaholic. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu sempre tenho que arranjar alguma coisa. Os hobbies que eu vou achando e vou mudando eles momentaneamente é para ocupar alguns espaços de tempos que eu fico sem nada para fazer. Mas eu te vejo muito presente na família, em eventos com os Se tinha que ter filhos, mais ou coisa. tinha que ter menos, é uma coisa difícil de responder, né? Mas é por momentos, né? Eu acho que as famílias também se adaptam. Não, a gente tem que tornar o momento que a gente está presente verdadeiramente presente. Começa por aí, né? Porque tu estar simplesmente presencialmente ao lado, mas com a cabeça completamente em outro lugar ou fazendo outra coisa, também é a mesma coisa que não existisse. Exatamente. Né? Então, esse balanço de trabalho e família, eu acho que ele também tem que andar junto com a personalidade de cada um e a ambição de cada um. Né? Então, assim, eu não almoço todo dia em casa. Seria bom que eu almoçasse? Talvez seria, mas não sei, eu Não é teu hábito. não é um hábito. Tá? Mas eu janto em casa sempre. Né? Então, eu faço de tudo para não botar cirurgias pro final de semana. Naquela época que a gente começou a trabalhar junto, eu vinha de 10 anos fazendo cirurgia todos os sábados. Ou a minha, ou a cirurgia de outra pessoa como auxiliar. E naquela época eu disse, não, eu não aguento mais. Eu lembro disso. Chega, eu não quero mais. Tanto é que sexta-feira eu não trabalhava. A gente fazia a nossa reunião. A nossa reunião era sexta-feira. Era sexta-feira à tarde, eu fazia reunião e eu não trabalhava mais, porque eu tinha saturado demais. E sexta-feira é um dia ótimo de consultório. Que hoje em dia eu trabalho normal na sexta. Então esse equilíbrio de trabalho, hobby, família é uma coisa que cada um vai ter que tentar achar o seu ponto, né? Teve um dia um amigo meu chegou para mim assim, Guzmão, esse negócio que tu faz aí, esse negócio, tu é escravo disso, porque isso é um compromisso grande demais, não tem como, porque tu fica o tempo todo pensando nisso. E ele começou a falar assim de uma coisa tão difícil que seria fazer isso na mente dele. Eu comecei a pensar, não, realmente, tu tem razão. Eu tô o tempo todo pensando qual que vai ser o conteúdo que eu vou fazer na próxima ou na outra semana. Mas isso é um prazer para ti. O tempo todo. Tá? Eu não sei. Às vezes eu fico preocupado, que eu tenho que saber o que vai ser o conteúdo, mas eu tenho uma lista de coisas assim, gigantesca. E às vezes surge algo que é mais interessante que eu preciso falar antes e eu faço antes, né?
Mas eu encaro isso como algo que precisa ser feito. Eu tenho que escovar os dentes todo dia, eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer algumas coisas que eu faço semanalmente ou todos os dias. E isso é uma das coisas que tem que ser feito. Tá na lista. Tá na lista, tem que ser feito. Daí volta aquela palavra que eu gosto tanto, que tu também gosta, que é comprometimento, né? Exatamente. Se tu não tiver comprometimento contigo, fica complicado, né? Então, esses dias, esse final de semana, a gente foi pra praia com uma amiga e ela tava contando como é que era o pai dela, né? Nunca almoçava em casa, e quando ele chegava em casa, a mãe dela servia ele com algumas conservinhas, uns pepininhos e tal. E aí os filhos tinham que estar um pouquinho em volta, mas não podiam atrapalhar o Jornal Nacional que ele estava assistindo e tal. Tinha uma certa tensão no ar, né? E ela contando aquilo, e uma hora ela interrompeu e disse assim: olha, não é que eu não gostasse do meu pai, e tinha essa situação assim, né, de uma certa tensão no ar. Eu adoro meu pai, eu adorava meu pai, mas tinha essa tensão no ar. Então, assim, é errado, é certo, aproveitou, não aproveitou, quem é quem para dizer? E aí é que tá, cada família funciona de uma forma. Exato. Então, assim, e cada pessoa tem uma quantidade de doação que ela vai fazer em cada segmento da vida. Qual que é o equilíbrio certo? Quem que determina qual é o equilíbrio certo? Porque assim, antigamente, o que os homens saíam para caçar de manhã e voltavam de noite, se voltavam naquela noite. Vivos. Tá? Então, assim, tem que estar o tempo todo em casa. Não tem regra, né? Não é, exatamente. Não tem regra. Eu acho que é um balanço que cada um vai ter que ver o que ele se sente confortável. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Sabe? O momento que cada um faz um trabalho de autoconhecimento, encontra a sua essência, encontra o que gosta, define o que não gosta, define o que vai ter comprometimento. E fica em paz com essas decisões. E fica em paz, exato, fica em paz com isso. E deixa eu te perguntar uma coisa para a gente ir terminando, porque já faz quase 2 horas que a gente está conversando, nós vamos ter que combinar depois um outro episódio para continuar esse papo, que está super bom para mim. Se tu hoje, com a maturidade que tu tem, tu tivesse que dizer pro Davizinho lá atrás, que começou toda essa jornada, de fazer alguma coisa igual ou diferente, qual é o recado que tu daria pro Davi lá de trás? É fácil na hora, né? Falar depois, né? Comentar jogo jogado é fácil, né? Uhum. Mas a pessoa seguir mais os seus instintos, eu acho que É que isso é seria muito uma coisa importante para os teus colegas novos que estão entrando, por isso que eu estou importante, puxando isso. né? Seguir mais os seus instintos. Não tentar agradar todo mundo, porque tu nunca vai agradar. Não tem como. Normalmente as pessoas que tu quer agradar, elas não vão ficar agradadas, não importa o que tu faça. Né? E fazer o que tu tem que fazer, independente do julgamento dos outros. Porque é o seguinte, quem não é teu amigo, não é fazendo ou não fazendo o que tu acha que é certo que ele vai se tornar teu amigo. Né? Quem é teu amigo verdadeiro vai ficar contente contigo, tu tendo sucesso, ou se tu não tiver sucesso, vai te ajudar também se tu precisar dele. Então, no fundo, tem que se importar menos com a opinião das outras pessoas, especialmente dos teus pares, porque a maioria dessas pessoas não tem o teu melhor interesse em ti. Né? Quem que vai ser o teu núcleo mais importante? Vai ser a tua família imediata. Às vezes tem sabotagem mesmo dentro da família, né? Sim. Isso é uma coisa que é relativamente comum. Né? Então, essa geração mimizenta que tem por aí tem que criar uma casca mais grossa, né? Torcer para ter falhas rápidas, porque elas ajudam sempre, né? A gente ter tombos no início da carreira ajudam a gente a desenvolver melhor. E se expor a experiências o mais rápido possível. Pô, fazer mais... Isso eu fiz bastante, fazer mais estágio, Eu me lembro que na Santa Casa, um dos lugares primeiros que a gente fez estágio, para dar tempo de fazer 3 cirurgias de manhã, a gente escovava o chão. E eu fazia aquilo feliz. Escovava o chão porque ia ter uma cirurgia a mais por dia. Coisa. Né? Então era com esfregão.
E hoje em dia o estagiário quer saber que horas que ele sai, quanto é que ele vai receber, ou sei lá o que, assim. O mundo real não é bem assim, né? Então, eu sempre gostei desses desafios, assim, né? Então, eu acho que a parte do julgamento e receio do julgamento, que a gente quer ser sempre ser aceito, né? Eu acho que isso me atrapalhou um pouco lá no início. Mas eu acho que eu virei essa chave relativamente no momento certo, assim. Eu me lembro do dia que tu me disse, agora chega. Chega, não aguento mais. Né? Vou fazer do jeito que eu quero e não vou mais me preocupar com os outros. Me lembro muito desse dia. É uma coisa que foi... a tomada de decisão foi instantânea, mas ela foi ao longo... Claro. Né? A pessoa foi... É que a mente da gente e o organismo da gente vai se adaptando e vai criando um repertório. E eu gosto muito dessa palavra repertório, porque eu acho que a gente tem que ter, não só conhecer outras coisas para ter repertório, para falar com diversas pessoas, né, e personalidades, e criar empatia com as pessoas, como a gente tem que ter para si mesmo. Porque o momento que tu vai absorvendo também é através da leitura, através de um audiolivro, através de informações que tu vai criando sem se dar conta, uma massa de informações que vai te fazer tomar decisões. Vai fazendo conexões que tu nem sabe às vezes de onde A gente não que entende, deu. mas aquilo ali vai dando aí que vai saindo os insights, né? Exatamente. Davi, eu tenho que terminar agora contigo, mas eu acho que nós vamos ter que conversar de novo, porque estava muito bom. E eu acho que foi muito gratificante para mim, foi muito gratificante te ter aqui, com tantos ensinamentos, com esse bate-papo. Eu acho que ajudou muitas pessoas. Eu acredito realmente que a gente trouxe uma informação muito legal para os colegas, para as pessoas em geral. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Mary. Vai ser um prazer, estou à disposição, né? E, na verdade, esse trabalho que está fazendo é uma coisa muito importante, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, a gente levantar a média é uma coisa sempre positiva. Quanto mais pessoas tiverem sucesso, melhor para todo mundo. Maravilhoso. Isso é muito bom de saber. E de terminar assim, né? Então, gente, muito obrigada por assistirem mais um episódio do Marycast, hoje com oferecimento da Elo Forte Investimentos, e até a próxima. Sigam o nosso Instagram, eu vou colocar aqui o Instagram do Davi, o canal do YouTube dele, se inscrevam no meu canal e até a próxima.